Você conhece alguma mulher cientista? Não? Bom, não me admira. Tem uma batalha, uma guerra, uma batalha para ser vencida. Por enquanto são homens que estão lá decidindo isso. E eles acham que você não é capaz mesmo por você ser mulher. Enfim, a briga é grande. Meninas, por favor, entrem nessa briga. Não desistam. Porque nós vamos vencer. A coisa só está aumentando, só está melhorando. Nós temos só que continuar brigando. Queira, goste, porque senão não vale a pena nem entre. Porque enquanto não tiver meninas, mulheres, nos cargos mais altos, eles vão continuar impedindo que a gente chegue lá. Olá, gente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Sintonia Fina. A você que já é nosso fiel escudeiro nessa jornada, muito obrigada pela sua audiência. Hoje um programa especial, vamos falar sobre mulheres na ciência. Pensa bem, você conhece alguma mulher cientista? Não? Bom, não me admira, porque na verdade, ser cientista no Brasil ou no mundo para a mulher, desde lá da Idade Média, é um grande desafio. E para falar sobre esse assunto, nós temos uma pessoa aqui especialíssima, é simplesmente a professora Sônia Guimarães, a primeira negra a lecionar no ITA, que é o Instituto de Tecnologia Aeroespacial, que fica em São José dos Campos, e a primeira doutora em Física do Brasil. É isso mesmo, doutora? Muito obrigada pela sua presença. Uma honra ter aqui a senhora no Sintonia Fina. É uma honra ter sido convidada, eu agradeço muito. Adoro ficar aparecendo. Ótimo! A gente adora também então quem gosta de aparecer. Então eu gosto. Ótimo. Eu agradeço muito pelo convite, estou muito contente de estar aqui. É isso mesmo. Já andaram procurando por aí outra negra que tenha se graduado em Física, ou mesmo doutorado, que agora é mais o doutorado, né? E nem doutorado no Brasil não acharam, que no meu caso, meu doutorado é um PhD que eu tirei na Inglaterra. Não tem nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Mas eu gosto de dizer que eu sou a primeira negra declarada, porque pode ser que tenha alguma outra negra, ótimo, mas por causa de todo esse estigma, essa coisa que circula a raça negra, as pessoas que não têm a pele branca, talvez ela tenha sentido vergonha de dizer que era negra e nunca declarou isso na hora que lhe perguntaram. Portanto, ela não apareceu ainda. Mas esse caso já me deixou tão famosa que se eu fosse ela, apareceria logo. Portanto, bom, enquanto isso, é sempre a primeira, né? Continua sendo, ninguém ela lembra, não apareceu. Desculpa, mas ninguém lembra o segundo homem que pisou na Lua, só o primeiro. Só o primeiro. Então eu continuo famosa com isso aí. Ótimo, e vai continuar. Bom, a senhora é PhD em Física, em Matemática, né? Física, só Física. Ah, Física, desculpa, então houve um equívoco aqui. Não. E uma série de coisas que eu não consigo entender. Condensados, semicondutores, sensores de radiação infravermelho. Semicondutores são materiais bem particulares que eles conduzem quando você quer. Você o fabrica para ele conduzir ou não, e você pode fabricá-lo também para ele conduzir sim ou não quando você quiser, que é o princípio que faz funcionar o teu celular, os computadores, aquelas TVs maravilhosas de LED, tem um semicondutor. Muitos equipamentos lá dentro com semicondutores que, uma vez ligado de uma forma particular, emitem aquela luz que depois forma a imagem que você vê na TV. Esses são os semicondutores. Sensores de radiação infravermelha são sensores que veem calor. Por exemplo, se eu tivesse com óculos de radiação infravermelha, eu veria as várias temperaturas que o teu corpo estaria transmitindo. Nossa. Então ele vê ondas de calor e transforma, e uma vez você liga esse teu sensor num computador todo bem certinho, ele vai te dar imagens. No meu caso, os meus sensores são para cabeça de míssil, para atacar aviões inimigos. No sentido que os meus sensores veem a temperatura de 600 Kelvin, que é uma temperatura bem alta, e uma vez ele vê aquela temperatura, ele já sabe direitinho, diz para o míssil, ali tem um avião inimigo, o computador do míssil segue o avião até chegar lá e pum, normalmente o míssil tem uma bomba e pum, destrói o avião. Professora, a gente começou dizendo justamente, e na pesquisa que eu fiz um pouco da história, né, e de como que os desafios da mulher na ciência, saiu uma matéria na Carta Capital, em março agora, inclusive de 2019, e aliás uma matéria excelente que eu recomendo, onde ele pontua as várias mulheres que se destacaram ao longo da história na ciência e que são muito pouco conhecidas.
Mas um dos aspectos que a matéria aborda é justamente a dificuldade da mulher se tornar cientista, seja no Brasil ou no mundo. Pelo que eu pesquisei, até o século passado, por exemplo, as mulheres eram excluídas. Esse processo de exclusão começou no início da Idade Média, né, conhecida Idade das Trevas, e chegou até o século passado, ou seja, é recente essa retomada das mulheres na ciência. Eu queria que a senhora comentasse isso, como que esse processo, a senhora sente que ele ainda permanece? Infelizmente permanece, sim, porque não é bonito, né? A mulher ser física, é bonita a mulher ser médica, advogada, mas engenheira, física, química, homem fica bonito sendo assim. Eu fui convidada para dar uma palestra num colégio, no qual tinha uma série de meninas que queriam ser física e gostaria que eu falasse com o resto das turmas, né? E eu dei essa palestra. Pois os pais convocaram a mesmíssima palestra para o sábado, porque eles queriam saber, as filhas deles que estavam decidindo ser física, se iriam sobreviver. No sentido que, tá legal, ela faz física e depois vai trabalhar do quê? Eu vou ter que sustentar essa minha filha pro resto da vida? Ela vai conseguir um emprego? O que ela vai fazer? Então, no sábado, os meninos foram todos assistir a mesma palestra de novo, as meninas. Mas os pais estavam lá para fazer as perguntas, para me procurar no Google, porque aí elas foram ver como é que era meu currículo, tudo, os pais. Fazer as perguntas, e daí? E depois o que você fez? Como que você conseguiu chegar onde você conseguiu chegar? Enfim, os pais, porque os pais estavam preocupados com aquela escolha dos filhos. Os pais influenciam muito, porque eles gostariam de que as filhas, os filhos, escolhessem uma profissão que depois eles tivessem futuro, não que eles tivessem que se preocupar. E uma vez você está na ciência, como fica, né? Então, tem esse problema. Outro problema. Tá legal, então você fez tudo, é doutora. Aí você vai trabalhar num lugar, ou fazer um concurso para um lugar, no qual são homens que vão te aceitar, te aprovar, São homens, porque por enquanto eles são a maioria. E alguns não te aceitam, porque eles acham que realmente, não, mulher não tem que fazer ciência, tem que cuidar de criança, tipo. Então, também tem esse problema. Você chega lá, se já é doutor, ainda vai achar esses percalços. E outro problema. Algum dia você vai se casar, ou você vai querer ter filhos, as mulheres, as meninas. Eles também não gostam disso, porque você vai ter que se afastar um pouco daquilo tudo que você tem que fazer para desenvolver pesquisa. Aí eles ficam preocupados, a pesquisa vai ser prejudicada porque você tem um bebê? E também te prejudicam nesse sentido. Um homem não vai ficar em casa quando a esposa tem o neném. O homem vai trabalhar. A esposa, cientista, doutora, vai parar para ter bebê? Quer dizer, tem todas essas coisas que têm que ser modificadas. Existe uma campanha muito grande para que isso seja modificado, mas, por enquanto, isso ainda é problema e ainda prejudica, por exemplo, a menina que decide ir para as ciências. Então, é complicado. Tem uma batalha, uma guerra, uma batalha para ser vencida. Por enquanto, são homens que estão lá decidindo isso. E eles acham que você não é capaz mesmo por você ser mulher. Enfim. A briga é grande. Meninas, por favor, entrem nessa briga. Não desistam. Porque nós vamos vencer. A coisa só está aumentando, só está melhorando. Nós temos só que continuar brigando. É verdade. Professora, quanto tempo para uma mulher conseguir se tornar cientista? É um processo longo. Longo, porque tem que incluir o mestrado e o doutorado. Sem o doutorado, você ainda não vai ser considerada cientista. Normalmente, o mestrado são 3 anos, o doutorado são 4, mas agora a FAPESP ou o CNPq tem um grupo de pessoas já querendo, dependendo de como que foi tua graduação, ou como é que foi a tua iniciação científica, o teu trabalho de pesquisa, você pode juntar o mestrado e o doutorado ganhando pelo menos uns 3 anos na brincadeira. Mas sim, e duro, porque você tem, para o doutorado, por exemplo, tem que ser um trabalho inédito. Então, bastante trabalho. Tem que realmente gostar e querer para conseguir chegar no final. Queira, goste, porque senão não vale a pena nem entre. Mas isso é também para tudo. É que isso exige mais, exato, né? Porque, inclusive, eu tenho aqui um dado, professora, uma pesquisa feita entre 2013 e 2014 pelo Instituto de Psicologia da USP, que entre os membros da Academia Brasileira de Ciências, nós temos os seguintes números. Para cada entre 269 homens da cadeira de engenharia elétrica, somente 13 são mulheres. Na área de física, dos 806 homens, somente 101 são mulheres. E na matemática, 271 homens, somente 29 são mulheres. É claro aí, além da desigualdade de gênero na ciência, muito claro,
todo esse preconceito que a senhora contou e que também já vem, é histórico, porque olha que engraçado, mesmo no iluminismo, né, filósofos do iluminismo, como Jean-Jacques Rousseau afirmava, tinha uma resistência muito grande à mulher intelectual. Né? Quer dizer, mulher pensar incomoda e pensar num ambiente dominado pelos homens é muito mais complicado, né, doutora? E lembre-se, quem vai nomear essa menina, essa cientista, essa engenheira para a academia São homens. Se tiver um concorrente homem, será mesmo que ele vai aceitar uma mulher no lugar de um homem? Se ele tivesse consciência, ele até poderia. Às vezes, o homem aceito nem tem um currículo tão fantástico quanto dela. Então, essa medida da academia, infelizmente, é bem ruim para contar índices. Mas, em todo caso, são poucas engenheiras também. São poucas matemáticas, poucas físicas. Quando eu fiz a faculdade, éramos 50 alunos e 5 meninas. Nos formamos 6 físicos, só 2 meninas. Então, vai caindo, a coisa vai diminuindo bastante. Tem um livro, gente, que eu acho que é importante. Quem quiser conhecer, um livro chamado Pioneiras da Ciência, inclusive ele está disponível em PDF, ele conta a história, Pioneiras da Ciência no Brasil, de mulheres que se destacaram na história da ciência no Brasil. E é engraçado que das 19 que eles destacaram, 7 tem algum parente ou pai pesquisador. É um fator interessante, né? Dessa Portanto, questão. ela deve ter tido apoio dos pais, Exatamente. Né? Agora, eu resolvi destacar desse livro uma história que eu achei sensacional, que é da Graziela Maciel Barroso, que ela é considerada a primeira dama da botânica brasileira. Agora, a história dela me chamou a atenção, doutora, porque ela casou aos seus 16 anos, né, cumprindo a regra da sociedade que diz, olha, né? Mas ela voltou aos estudos aos 30 anos, começou a estagiar no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, foi estudar biologia aos 47 anos na Universidade da Guanabara e escreveu um livro chamado Sistemática de Angiospermas no Brasil. Gente, eu não sei exatamente, eu não sei nada disso. Bom, isso aí também. Né, a senhora também, ainda bem que alguém, olha, ela é doutora em física e não sabe, viu, gente? So sorry. Então, mas esse livro, falando dessa questão da botânica no Brasil, se tornou referência no mundo. E ela, inclusive, alguns estudiosos dão nomes, assim, para as descobertas na área de botânica, em homenagem a ela. Eu achei a história sensacional, porque não foi uma pessoa que começou, é uma pessoa que tem uma história, meu Deus, você ir para uma faculdade aos 47 anos, você fala, não, né? que coragem. E depois disso, e ela deu aula por mais de 50 anos, e se tornar referência mundial, né, aqui no Brasil. E outra que eu resgatei a história, que essa aí virou filme, né, que é a Katherine Johnson, né, da NASA, que ela foi incluída na lista das 100 mulheres mais influentes e inspiradoras pela BBC, que ela, olha que coisa incrível, ela certificou os cálculos da nave espacial, né, que foi para a Lua, a Apollo 11. A órbita, porque o computador calculou errado e ele estava indo, ninguém sabe para onde que ia. Aí ela arrumou e ainda ele falou, eu quero ela fazendo cálculo, porque eu não quero desaparecer. Não, ela fazia os cálculos na mão. Chamaram e falaram assim, ó, faça os cálculos, e ela fazia na mão. Ela chamava de computador, ela tem mais de 100 anos. Atualmente, ela está viva e o filme Estrelas Além do Tempo, que de 2016 foi uma das... E ela é negra. Ela é negra. Também, exato, ela é negra também. Então, uma história sensacional e ela, inclusive, a exemplo da senhora, ela tem nomes, né, de unidades da NASA com o nome dela. Com o nome dela. Com o nome dela. Já tem mais de 100 anos. E essa questão da mulher se sacrificar pela ciência, lá na Idade Média teve... Agora eu não estou com o nome dela aqui, mas ela era uma pessoa, uma mulher assim, lá na época da Idade Média, e ela foi morta, inclusive, porque insistiu em continuar na ciência. Saber demais. De saber demais, incomodada. Vira bruxa, né? Muitas das bruxas queimadas eram pessoas que tinham conhecimentos científicos. Exatamente. Existe, de fato, espaço cada vez maior nessa área? É uma área promissora? Infelizmente, não. Porque estão diminuindo os concursos para entrar nas universidades, por exemplo. Porque uma vez você é física, mestrado, doutorado, a tendência é você dar aula, uma vez com doutorado pode dar aula para a universidade. Só com a graduação, aí é mais para o nível médio, fundamental 1 e 2. Por favor, alguma de vocês seja professora,
porque não tem professores de física. Somente 27,5% dos professores que dão aula de física no Brasil são formados em física. Isso é um problema sério, porque quem está dando aula por aí nem sabe direito física e aí dá essa confusão. Não, infelizmente existem problemas, mesmo porque quem vai te aprovar no concurso ainda é homem. E se tiver um outro homem no mesmo cargo, será que ele vai deixar entrar uma mulher, mesmo que o currículo dela seja melhor? Há dúvidas sobre isso. Mas o que eu falo para vocês? Se você gosta de física, matemática, química, você quer ser engenheira, vai fundo. Vai, porque é muito importante você fazer uma coisa que você goste. Porque, além de tudo, quando você está definindo isso, é uma profissão para o resto da vida. Não dá para ficar fazendo 1, 2, 3 graduações. Não faça isso. Faz aquilo que você gosta. E quando você vai vendo uma coisa mais interessante, faz uma pós, faz um mestrado, um doutorado naquela outra aba. Mas vai fazendo mais coisas, mais altos, níveis mais altos. Uma coisa que eu estou dizendo nas minhas palestras para as minhas meninas, visto que a situação, número de bolsas, etc., está tudo caindo. Pense, trabalhe numa coisa que você consiga criar alto impacto. Então, use o conhecimento que você tem para resolver problemas. Se for só a tua família, só o teu bairro, distribua, veja o que você pode fazer. Mas se houver impacto da cidade, existem ONGs, existem fundações que te dão dinheiro para você desenvolver isso para a cidade inteira. Se der certo, vai para o estado. Se der certo, vai para o país. E são essas fundações, não é o governo que está fazendo isso. São fundações de gente que tem um mundo de dinheiro e que ganha mais com coisas que têm impacto com a população. Então, vá lá, estude, invente coisas, lembre-se de patentear, porque é bem importante, e venda a tua ideia para alguém. Sabe por quanto dinheiro o inventor do Waze conseguiu vender o Waze e o Waze continua grátis para nós? $1 bilhão. A Google pagou para o senhor inventor do Waze $1 bilhão. E a única coisa que ele fez foi arranjar um jeitinho de a gente sair de um ponto para o outro sem trânsito, porque ele não conseguia andar na cidade de Tel Aviv, onde ele morava. Ele inventou um jeito para desviar do trânsito ruim. Só isso que ele tentou fazer. E tem $1 bilhão a mais no bolso por causa disso. Então, invente coisas. Use o teu conhecimento para resolver problemas. E venda essa solução. Faça um bom contrato no qual você continue ganhando dinheiro depois e sobreviva até essa coisa, essa falta de bolsas, essa falta de emprego, essa falta de... Outra coisa, emprego logo logo não vai existir mais, porque existe uma revolução acontecendo aí, na qual você não vai mais ter um lugar que você vai trabalhar das 6 das 9 às 5. As coisas estão mudando, saiba disso, se informe a respeito disso e faça boas escolhas para o teu futuro, porque o futuro vai ser bem diferente do que a gente vive hoje. Gente, nós vamos encerrar esse primeiro bloco, essa conversa sensacional com a professora Sônia Guimarães, e vamos voltar no segundo para ela contar muito mais coisas sobre como é ser cientista no Brasil. Até mais!